Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminense. Desculpa essa cara cansada, gente, tá difícil a vida, papai tá no hospital, a gente tá fazendo uma loucura aqui para acompanhar 24 horas por dia, muito difícil. Mas eu não quero falar, não, porque senão eu vou ficar emocionada e não vai rolar o programa. Então, boa noite para o Ricardo Lemos, para a Cristina Bortolom, para a Leda Reinicke, para o Osmar Mendes, para o Libório Kemmer, para absolutamente todo mundo que está aqui nos acompanhando. Hoje a gente vai falar da PEC das domésticas. A PEC das domésticas, vocês vão se lembrar, aconteceu em 2013, no dia 2 de abril de 2013, né? E havia uma luta impressionante, né? Ser herdeiro de um país escravocrata nos expõe a esses vexames da mídia. Eu até selecionei alguma coisa para a gente mostrar aqui, né, para dar uma recordada, mas eu fiz questão de chamar duas lideranças das domésticas. Então, eu queria, Gui, quem já chegou aí eu chamei a Luísa Batista, que é presidente da FENATRAD. Ela já está aí ou não? A Maria Isabel Monteiro, que é sindicalista, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Rio de Janeiro e secretária de articulação regional do Conselho Nacional de Trabalhadores Domésticos. As duas lindonas já estão aqui. E chamei para a nossa conversa aqui, nossa conversa sindical, Luísa e Maria, a querida Elizabeth Sacramento, essa mulher linda, maravilhosa, aí, trazer um pouco de juventude, né, para essa luta nossa. Para fazer esse diálogo aqui também no mundo sindical. A Maria Isabel está fazendo o curso das mulheres lá, a gente está fazendo um curso bem potente para essa mulherada fazer disputa aí nas negociações coletivas, nos conselhos. A Luísa tem esse trabalho incrível, né? Uma federação nacional. Então, elas todas aqui têm muito a nos dizer sobre o que foi, né? O que é ser doméstica no Brasil? O que foi essa PEC? Né? O que mudou, o que não mudou, o que foi a resistência especialmente a ela. Então, eu queria dar boa noite para minhas queridas, vou abrir para a Luísa, depois a Marisa, para a Elizabeth. E aí, queridas, eu queria recordar com vocês um pouquinho a cobertura da mídia, na época da aprovação, há 10 anos atrás, até para a gente avaliar um pouco como é que é a barbárie desse negócio e por que esse país está do jeito que está, né? Porque a gente tem uma mídia que eu vou te contar, dá desespero. Luísa, querida, bem-vinda ao Fórum Sindical, dê boa noite para a nossa audiência. Boa noite, Maria Fro, né? Boa noite a todas as pessoas, boa noite à companheira Isabel, boa noite a Elizabeth. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar nesses espaços representando a federação, dando visibilidade a essa luta que cada dia mais se torna potente, porém, pelo que acontece, infelizmente a gente diz que está quase um ganhou, mas não leva, né? Porque o respeito ainda não está totalmente efetivado a nossa PEC, aos nossos direitos, mas é isso, luta, sempre luta, né, mais de 80 anos, e nesses mais de 80 anos de luta, nada caiu do céu e nada chegou com facilidade, foi com muita luta. Muito bem. Isabel, boa noite, querida. Boa noite, Maria Flor, boa noite a companheira Luísa Batista, e boa noite, Elizabeth Sacramento, e todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Eu sou Maria Isabel Monteiro, sou presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio de Janeiro e sou secretária de articulação regional do Conselho Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Fazendo uma pequena e breve avaliação da PEC, né, da pacote de emenda constitucional, que ativou os direitos que nós ainda não tínhamos conquistados. Como a Luísa já falou, e a mídia sempre nos
a mídia nos ajuda e também nos decepciona, né? Porque todas as vezes que se fala em direito para a categoria de trabalhadoras domésticas é um desfalque na economia, mas não sabendo que, se não fosse nós trabalhadoras domésticas, a economia do nosso país não teria dado, não daria tão certo, né? Porque enquanto nós estamos cuidando dos filhos dos empresários, dos filhos e filhas, dos idosos, dos animais, eles estão à frente cuidando do que é deles. Então, se não fosse essa profissional doméstica, o país não teria uma economia que pudesse suportar tantas atividades. É verdade, Luísa. Isabel, a gente... eu estou vendo uma realidade agora de uma dificuldade terrível. Assim, o meu pai está internado, precisa ficar 24 horas com ele, 24 horas, não tem como não ficar. E aí a gente vê essa coisa do valor do tempo, porque nós estamos no trabalho, né? Às vezes 12 horas, 14 horas no trabalho, e todos trabalhando, e ele lá sem. Se você não tem a ajuda de um cuidador e não tem a remuneração, não tem o recurso, nós não temos política pública do cuidado. A gente entrevistou aqui a Laís Ribeiro, que está na Secretaria dos Cuidados e da Família, e conversamos muito sobre isso, sobre a economia do cuidado. O trabalho doméstico, a trabalhadora doméstica está nesse ensejo. Ela cuida, né? Ela trata de gente, ela cuida de pessoas, ela tem uma responsabilidade bastante grande para além da casa, ela está sempre em contato com as pessoas e não tem reconhecido o valor do seu trabalho. Mas a gente vai conversar muito sobre isso, eu vou deixar a Elizabeth dar boa noite e a gente volta no tema. Bem, boa noite, Pro. Boa noite, Maria Isabel. Boa noite também a Luísa Batista. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Uma satisfação imensa poder estar aqui com essas mulheres aguerridas, né? Nesse momento que, ao mesmo tempo que é de celebração, que afinal de contas houve conquistas, né? Também é de reflexão, porque existem desafios, apesar das conquistas, né? E quando nós vemos aí que, uma vez que os trabalhadores da indústria e do comércio, eles alcançam direitos de forma legal, em 1943, a empregada doméstica só consegue avanços 70 anos depois. Então, cabe muita reflexão, né? Cabe muita avaliação. E, principalmente, quando nós falamos, né, de direitos iguais, chega no Dia Internacional da Mulher, nós falamos da luta pela igualdade de direitos. Por que a gente não consegue ter esse avanço quando essa trabalhadora é uma empregada doméstica? Onde é que nós estamos, principalmente enquanto mulheres, precisando avançar? Então, nós vemos aí, na verdade, um potencial nesse processo de desigualdade quando envolve uma atividade onde a maioria esmagadora que ocupa são mulheres. E, na sua grande maioria, mulheres pretas. Então, cabe sim a gente estar sempre avaliando, reavaliando, celebrando, reavaliando, né, e se reorganizando para novas conquistas. Gratidão por estar aqui com cada uma de vocês. A gente que agradece. Ô Gui, meninas, eu preparei muito rapidamente, só para a gente debater um pouquinho como é que a mídia abordou há 10 anos atrás, né? Porque eu me lembro que eu acompanhei muito esse debate, então eu me lembrava de algumas chamadas, e eu pedi para o Gui mostrar alguma delas. Espera só um pouquinho, Gui, que está baixo aqui, eu vou colocar o áudio para ver se eu ouço vocês direitinho. Então, ó, isso aqui é uma chamada da Veja em 2013. PEC das domésticas pode elevar despesas de famílias com empregados em quase 40%. Então, primeiro detalhe aí, né, gente? A PEC das domésticas, nessa perspectiva, ela não é vista como um arcabouço de direitos
para trabalhadores que não tinham direitos. Ela é vista como diz a Maria Isabel, como elevação de custo para as famílias que contratam trabalho doméstico. Pode passar, Gui. Eu não consigo passar, não, Gui. Para mim, aqui não. A única coisa que eu consigo fazer é ampliar a tela. Eu não tenho nenhum tipo de comando para mim. Outra matéria da época, PEC das domésticas, o que muda para o empregador, né? Olha o ponto de vista. O ponto de vista não é do trabalhador. Isso tudo 2013. Pode tocar, Gui. Essa é de uma. Eu não tenho nem o que comentar sobre um tipo de ilustração como essa. Mas, assim, no pequeno texto, deixa eu abrir aqui, porque eu sou ceguinha, já começa essa ideia de disputa entre patroa e empregada, e a começar por essa ilustração ridícula, né, que foi feito para a chamada de capa da Veja São Paulo. Deixa eu tentar abrir aqui o meu, que eu enxergo um pouquinho melhor, e aí eu vou ler o pequeno texto, que eu não sei se vocês estão enxergando. Só um minutinho. A vez das diaristas. Para fugirem dos custos da nova lei das domésticas, famílias da cidade dispensam as empregadas mensalistas, aumentam o turno dos filhos na escola e põem a mão na massa. Então, aqui, como se fosse uma patroa dando a língua, né, para a empregada doméstica. De uma vileza essa capa, que eu tenho até raiva. E esse discurso está lá em 2013, mas a gente vai ver que ele continua presente. Gui, passa o próximo. Esse aqui, eu acho que é a síntese. Eu juntei essas duas, embora a primeira capa seja de 2006, né, da eleição do Lula, é uma capa de março. Olhem bem, gente, por que a gente tem uma sociedade como a gente tem? A indignação da Veja, em 2006, de uma mulher negra, nordestina, jovem, não universitária, que ganhava o salário mínimo, né, como a eleitora que vai decidir as eleições de 2006. E aí, do lado, a capa, que foi a capa que mais houve discussão à época, coloca um homem branco de gravata lavando louça, como sendo a coisa mais terrível do mundo, né? Um castigo. Um castigo, exatamente. falando diretamente para a classe média, né, brasileira, essa classe média que, infelizmente, reproduz, né, essa cultura escravagista da Casa Grande Senzala, a cara, né, de sofrimento do sujeito, e diz assim, você amanhã. Aí a gente olha e fala assim, bom, tudo bem, foi 10 anos atrás, né, a mídia mudou. Passa para o próximo, Gui. Aí, essa daqui é uma abordagem em 2012, e eu queria de novo que a gente atentasse também aos textos. Veja, nós estávamos no bojo daquela discussão. 3 mulheres brancas e as lições das chefonas, né? Veja, não tem mulheres negras, não tem nada. 8 presidentes de grandes empresas no Brasil, 12 especialistas em carreira, ensinam como chegar ao topo sem abrir mão da vida pessoal, né? A empregada doméstica aí nem aparece, né, gente? Ou esse abrir mão da vida pessoal e chegar no topo. E não temos negras aqui. Agora, essa, que a gente está vendo aí como é que o neoliberalismo ele inicia uma coisa muito
escancarada hoje, né, no pós-bolsonarismo, no pós-golpe, essa história da bonita, recatada e do lar, né? De levar de novo as mulheres para o ambiente privado, para o ambiente doméstico. As lições de dona de casa e a impressionante história de Lucimar Silva, que de empresária virou dona de casa e conta como se realizar pondo a família em primeiro lugar. Então, depois eu quero ouvir a opinião de vocês. E, finalmente, eu quero que o Gui coloque aí, e eu vou ler também, porque merece leitura. Isso aqui é de agora, é a cobertura da mídia desta semana, quando a PEC das domésticas fez 10 anos. Deem uma olhadinha além do subtexto, do título. PEC das domésticas, 10 anos após a aprovação do projeto, o número de informais cresce no Brasil. Né? Na manchete, como se a culpa da informalização fosse da lei que regulamenta o trabalho doméstico, especialmente, que eu acho que é uma das coisas mais importantes da regulamentação, é a jornada de trabalho das domésticas, que não tinha jornada, era como antes na pré-revolução industrial. Mas eu quero chamar a atenção para o texto, para a linha fina, né? O Brasil tem 5,8 milhões de trabalhadores domésticos, a maioria mulheres negras. Em 2013, 33% eram informais. Atualmente, apenas 25% trabalha com carteira assinada, ou seja, apenas 1 em 4 domésticas trabalham formalmente. Aí, galera, a culpa aqui é de quem? A culpa, de novo, é da legislação e não da reforma trabalhista. Eu li a matéria inteira para ver se, pelo menos, eles citavam a reforma trabalhista, que foi uma deforma, e nada, não foi citado. Eu queria que o Gui pode tirar. Eu queria começar pela Luísa. Luísa, a gente viu que não mudou nada, né? Não mudou absolutamente nada. A perspectiva de uma legislação que traz as trabalhadoras domésticas para o campo dos direitos. Queria que você falasse um pouco quais foram os direitos, para além do que eu acabei de colocar, que eu acho que é o da jornada, é muito importante. E a perspectiva de agora, de novo colocar a culpa da informalidade na legislação. Tem algum... eu não sei se é o meu mesmo. Será que é o meu que está fazendo barulho? Está fazendo um barulhinho. Vocês estão ouvindo, gente? Um barulhinho? Eu acho que é o meu ventilador, gente. Que aqui onde eu moro faz muito calor. Eu botei ele bem distante, mas mesmo assim, se for necessário, eu desligo. Não, pode ir. Então, Maria Flor, né? A gente sabe que a sociedade não aceita, né, que as pessoas negras, isso eu acho que está diretamente ligado a essa supremacia branca que está voltando aí, sabe, nesse último desgoverno que aconteceu, a gente está vendo as atrocidades acontecendo. Mas essa luta nossa, gente, essa luta nossa já tem mais de 80 anos. Né? Anterior à CLT, a luta das domésticas já existia. Por quê? Porque mulheres negras, mulheres sem nenhuma escolaridade, muitas descendentes de pessoas que foram escravizadas, e que a gente sabe que várias leis, inclusive lei que não permitia que o negro tivesse terras, que não permitia que o negro frequentasse escola, que não permitia que o negro estudasse, aliás, votasse. Então, isso ainda hoje se reflete no que acontece na nossa vida, na vida das trabalhadoras domésticas. Então, essa luta que começou lá na década de 1930, no século passado, ainda hoje, infelizmente, a gente ainda sofre as consequências, né? Tivemos a primeira associação, aí veio a CLT. O pouco que eu li sobre a CLT, e eu tenho que ler mais, porque eu tenho que falar sobre isso no TST, então, o pouco que eu li da CLT é que as domésticas foram incluídas, porém foram retiradas, porque viram que elas não tinham esse direito, não era para ter. Mulher negra, sem escolaridade,
fazendo tarefas domésticas. Então, o preconceito, a discriminação, a desvalorização do trabalho doméstico, a questão da herança escravagista que a gente sofre até hoje. Então, há 50 anos atrás, a gente fala da PEC, a gente está comemorando, né? A gente tem motivo para comemorar, mas a gente não pode esquecer do primeiro direito, que foi a Lei 5.859. Ela foi aprovada em dezembro de 1972, quando o Brasil estava num período muito difícil, o período duro da ditadura militar, né? E entrou em vigor em abril de 1973. A carteira era assinada, porém não tinha salário afixado, era a combinar. E apenas o empregador recolhia a Previdência Social porque não tinha como recolher, visto que a gente não tinha um salário afixado, né, enquanto categoria. Mas essa questão da assinatura da carteira já tem 50 anos, e ainda hoje a gente luta e sabe que não temos sequer 30%, 35% de trabalhadoras formalizadas. Então, essa luta veio se estendendo, né? Ela chegou aqui no Nordeste, aqui nós tivemos a Lenira, que foi brilhante. E aí, falando dessa lei, os comentários da época, inclusive tem recorte de jornal, eu não sei, eu acho que esse recorte está no sindicato, né, no arquivo do sindicato, onde a imprensa, né, da época dizia que as trabalhadoras domésticas ficariam sem emprego e que a maioria ia ganhar a vida na profissão mais antiga do mundo, sugerindo que as trabalhadoras domésticas iam se prostituir para sobreviver. Aí você vê a carga de preconceito, né? Então, essa luta veio acontecendo, aí chega a Constituição, né, de 1988, conseguimos mais alguns direitos, aviso prévio, 13º salário, a assinatura do salário da carteira, aliás, com o salário mínimo nacional, né? Ainda um pouquinho antes, a gente conseguiu o Vale Transporte, e sempre caminhando para frente na história de conquistar direitos, mas a conta gotas. Então, chegamos ao governo FHC, onde teve a questão de aprovar o recolhimento do FGTS da seguinte maneira: 2% sobre o salário pago. Então, isso foi uma coisa muito alvitante, e a maioria das dirigentes da época, eu ainda não conhecia nem sequer o sindicato, a maioria das dirigentes da época se reuniu com as bases, né, fizeram oficinas, porque as organizações não governamentais, o movimento feminista, o movimento negro, sempre apoiou a luta das domésticas, inclusive também a Igreja Católica, né? É um apoio, assim, digamos que meia boca, mas não deixa de não ser um apoio. Então, isso aconteceu, e a aprovação da lei, né, porque a categoria disse, se for para recolher só 2%, a gente não aceita. Então, o governo FHC maravilhoso, né, sancionou uma lei opcional, e eu não lembro o número dessa lei, porque eu tenho tanta raiva que eu não memorizei, não consigo memorizar. Então, aprovou o FGTS opcional. Gente, isso é um escárnio com a gente, é um escândalo, é uma coisa que não dá para aceitar. E aí gerou um desgaste político, inclusive, para os sindicatos, porque as companheiras chegaram no sindicato, né, a imprensa, sempre a imprensa, aquela manchete bonita, trabalhadora doméstica tem direito à FGTS. Aí, quando ela chega no sindicato, a gente vai explicar, aí elas dizem que a gente está apoiando os patrões. Imagina a situação. Então, em 2006, né, já no último ano do governo, do primeiro mandato do governo Lula, a gente conseguiu dar um grande avanço, que foi a Lei 11.324. Essa lei garantiu a estabilidade da trabalhadora doméstica gestante, os feriados, que a gente sempre falou que, pertencente à classe trabalhadora, também tínhamos direito a feriado, e até então era a negociar com o empregador. As férias, que na Constituição ficou só 20 dias, aí a gente conseguiu as férias de 30 dias, igual às demais categorias, com o salário mais 1/3 de remuneração. E a proibição, 2006, proibido ainda era proibido descontar, aliás, ainda era permitido descontar a alimentação, produtos de higiene, leia-se, papel higiênico da pior qualidade e o sabonete do mais barato, né?
e o empregador comprava, mas descontava da trabalhadora, assim como a alimentação. Quando ela procurava o sindicato, se o juiz fosse um juiz progressista, como diz o doutor Antônio, nosso advogado, ele dizia para o empregador, não, o senhor vai ter que devolver os valores descontados. Se não, ele dizia, não tem nada previsto na lei, então descontou, está descontado. A trabalhadora saía no prejuízo. Então, foi um grande avanço. Aí veio a discussão que atravessou as fronteiras, aí a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, entra também na discussão sobre o trabalho doméstico, fortalecendo, e veio a Convenção 189, em 2011, e aí eu fui uma das dirigentes que participou dessa construção, né, da pauta da Convenção 189, modéstia à parte, e todos os sindicatos mandaram dirigentes, e eu fui representando Pernambuco, assim como as companheiras de todos os países da América do Sul e da América Central. Foram 3 grandes seminários que aconteceram em Brasília, agosto de 2009, novembro de 2009 e abril de 2010, quando fechou a pauta. Então, foi para discutir na Conferência Internacional do Trabalho. Foi Creuzinha, que era presidenta da FENATRAD na época, foi a Sueli, de Sergipe, Noeli, do Sindicato do Rio de Janeiro, que é uma pessoa que tem muita história também para contar sobre a luta, foi a Ione, também de Salvador, Regina Simeão e Regina Teodoro, ambas de Campinas. E aí foi aprovada a convenção. E no texto da convenção fala que diarista também tem que ter o mesmo tratamento, ou seja, deveria ter formalizado, e não está. Aí veio a PEC. Foi um avanço muito grande. A gente não pode dizer que não tem o que comemorar. Nós temos o que comemorar, sim, né? Agora, dizer que a PEC mudou radicalmente, não mudou. Até porque, como você estava mostrando antes, né, da minha fala, você estava mostrando as capas da revista Veja, e os títulos subjetivando que o empregador é que seria o prejudicado, né? Enquanto que nós, né, até 2006, por exemplo, com a Lei 11.324, a trabalhadora, muitas dormiam no trabalho e não recebia hora extra por isso. Aí vem a PEC para garantir esse direito. Esse direito, o FGTS, tudinho, no momento da aprovação, 120 dias para regulamentar, que se estendeu até 2 anos e 3 meses depois, né? Então, quando essa lei entra em vigor, muitas pessoas começam, a imprensa e muitas pessoas começam a conversar, a dizer que tem que demitir, que tem que partir para diarista, porque é um absurdo o que tem que se pagar para uma trabalhadora doméstica. Por que absurdo? Se as mulheres, principalmente, estão hoje no mercado de trabalho, porque tem aquelas mulheres que deixam seus filhos com um filho menor, um filho um pouquinho maior, aliás, que deixa os filhos com a mãe, com a tia, com a prima, para ir cuidar de filhos que não é dela, né? E da casa que não é dela. Então, por que essas mulheres merecem ter uma remuneração digna e decente? Então, a gente vê isso como um preconceito muito grande e, infelizmente, a mídia, ela constrói, mas em alguns pontos ela também desconstrói e muito. Porque quando tem essas capas, né, tendenciosas que você mostrou para nós, para todas as pessoas que estão nos assistindo, a gente vê que é como se dissesse, não, a classe média está certa, não tem que pagar direitos para essas mulheres, né? Então, hoje, a luta da federação e de todos os sindicatos que compõem a federação é para a gente mostrar o valor social do trabalho doméstico e lutar para que a nossa maior conquista, que foi a PEC, ela seja realmente efetivada. Sabemos que teve muitas situações difíceis no Brasil, né? Tivemos um golpe em 2016, tivemos uma eleição terrível, desastrosa, baseada em fake news, né? E aí tivemos 4 anos de desastre total, né, em tudo que foi. É uma crise generalizada e, para completar, chega uma pandemia. Então, muitas companheiras nossas perderam a vida, tanto é que a primeira morte por Covid no Brasil foi de uma trabalhadora doméstica. Muitas companheiras nossas perderam a vida, muitas companheiras nossas, a gente não sabe como é que está o filho dessas companheiras, se eles estão amparados socialmente, porque
mesmo aquelas que trabalham de mensalista, mas não tinha carteira assinada, então o filho não está assegurado na Previdência Social. E a gente está chamando que essas crianças são os órfãos da pandemia. Então, tem a questão do trabalho análogo à escravidão, que está sendo fiscalizado e que cada dia a gente sabe, toma conhecimento de mais uma companheira que foi resgatada, tem a dificuldade da fiscalização, porque a Constituinte de 1988 fala que a lei, que a residência é inviolável, a deles, né? Porque aqui na comunidade onde eu moro não tem isso não, minha filha, a polícia chega, mete o pé na porta e entra mesmo. Basta ter uma denúncia anônima, entendeu? Então, é isso. O que mudou a conquista que a gente tem, que sabe que é uma ferramenta legal, que se não for respeitada e a trabalhadora procurar o sindicato, a gente tem como chegar e reclamar esses direitos na justiça. Mas aí a gente também tem essa questão que uma turma do Tribunal Superior do Trabalho falou que não é obrigatório o livro de ponto, porque o livro de ponto pela CLT é apenas para locais onde tem mais de 20, a partir de 20 funcionários. E a gente sabe que nós trabalhamos isoladas, uma em cada casa. Então, quando tem uma decisão dessas de que não é necessário, é um retrocesso para nós. Como é que essa trabalhadora vai provar na justiça que ela fez horas extras, né? Porque é ela que está dizendo que fez, então se ela diz que fez, ela tem que provar. E cadê o livro de ponto? Então, isso é um retrocesso. É uma forma de dizer para a gente, olha, vocês foram longe demais, vocês mexeram na Constituição do país, menos. Não, nós não vamos não vamos cruzar os braços porque não aceitamos o menos. Nós pertencemos à classe trabalhadora, temos consciência do valor social que o trabalho doméstico tem na vida de outras pessoas, então a luta é para que a gente realmente tenha efetivado esses direitos. Então, mudou por conta da emenda constitucional, está na lei. Agora, infelizmente, na vida das trabalhadoras domésticas, não mudou para todas. E a lei diz, todos somos iguais perante a lei. Mas, infelizmente, a lei não é respeitada quando se trata de garantir direitos para nós mulheres, né, porque o trabalho doméstico, tanto é que somos registradas no feminino, porque somos maioria, mulheres negras, com pouca ou nenhuma escolaridade, então eu acho super importante que a gente esteja aqui fazendo esse debate, mas agora eu vou ficar caladinha, porque senão daqui a pouco as companheiras não têm tempo de falar, mas é isso, mudou na lei, agora na prática ainda falta muito para a gente chegar e dizer sim, nós conseguimos. Muito bem. Eu vou colocar a Elizabeth na roda e a Isabel para um diálogo aí. Como é? A Luísa é uma potência, né, gente? A gente fica assim, que maravilha ter uma representação dessa no mundo sindical, né? Nas trabalhadoras que, como a Luísa disse, com pouca escolarização, né, em situação de extrema precarização do trabalho. Gente, cobrar por papel higiênico de péssima qualidade. E a gente está cheio de exemplo na mídia que a gente vê trabalho escravo, né? A regulamentação das 8 horas tem, porque no Brasil, o Brasil é o único país do mundo que tem a arquitetura do quarto de empregada. Hoje, eles pararam de usar esse termo. Se faz isso nos apartamentos de luxo hoje, antigamente, tudo quanto era apartamento tinha o tal do quarto de empregado. Hoje eles falam quarto de serviço, porque fica feio falar, né, quarto de empregado. Mas não existe isso na arquitetura de outros países, gente. Isso é arquitetura brasileira, do Casagrande e Senzala. Então, eu queria colocar um pouquinho, tanto a Beth como a Isabel, que são duas sindicalistas potentes, os petroleiros vivem também apoiando essas lutas, né? Tem uma solidariedade de classe aí incrível, para falar um pouquinho desse avanço que a gente precisa ter. E eu acho, gente, que a Luísa já trouxe alguns elementos. Houve avanços, mas precisa, né, ele virar prática, ele virar sair do corpo da lei e a gente ter fiscalização para evitar o trabalho escravo, cumprimento das 8 horas, etc. Eu queria que vocês, como sindicalistas, falassem um pouco dessa luta, porque a gente derrubou o fascista e estamos de volta aí com um governo democrático, né? Que espaço e que avanços a gente pode
conseguir aí com a Organização dos Trabalhos Domésticos para fazer a PEC virar de fato, né, e de direito, uma prática para todos e todas as trabalhadoras domésticas. Então, pode começar. Acho que a Beth pode eu chamei a Beth aqui para fazer pergunta também. Ela deve ter pergunta. Eu vou deixar a Luísa comentar um pouco da luta sindical e a Beth entra, tá bom? Vai, Lu. Vai, Isabel. Tô doida. Tá fechado seu microfone, queridona. Boa noite mais uma vez para todos que chegaram aí depois que nós demos início a essa live. Então, a luta sindical, né? A luta sindical é grande. E a luta sindical com a categoria de trabalhadoras domésticas é muito grande, porque nós, trabalhadoras domésticas, trabalhamos totalmente isoladas. E a nossa categoria, ela vive mais com os patrões e patroas do que com a própria categoria. Então, para nós fazermos uma conscientização da nossa categoria, é uma luta imensa. Mesmo hoje com as redes sociais, com algumas trabalhadoras que conseguem essa adaptação da rede social, mas sabemos que a maioria não tem essa oportunidade, não é por culpa da categoria, mas sim é pela precarização que a nossa categoria tem em relação a salários, né? Em relação aos direitos, por conta dessa fiscalização e desse isolamento. Então, isso não é culpa da categoria, porque às vezes nós expressamos que a nossa categoria não tem acesso a essas informações, mas isso é pela organização do trabalho doméstico, embora nós fazemos um esforço total para estar conscientizando a nossa categoria. E o interessante, Maria Flor e as companheiras, que todas as vezes que se fala em direito da nossa categoria, os patrões viram uma metáfora, né? Aí, o prejudicado, a vítima, os patrões viram vítimas e as trabalhadoras domésticas as vilãs da história, né? As vilãs da história. É muito interessante isso, mas o incrível é que os empregadores não têm a coragem de colocar a mão na massa, né? Digamos assim, não têm coragem de colocar a mão na massa, porque, como a Luísa já falou dos processos da lei, eu não vou voltar aos processos da lei, mas lá em 43, mas mesmo assim eu vou frisar, porque eu acho importante que na década de 40, quando foi criada a CLT, as leis trabalhistas, a nossa categoria e a categoria dos trabalhadores rurais, né, que ficaram fora da CLT. E o processo dos nossos direitos, ele veio em parágrafos, ele sempre se tornava em um parágrafo, ele não seguia, nunca era seguinte, nunca dava seguimento a todos os direitos, e depois da PEC, 2013, até chegar a 2015, que os nossos direitos foram ampliando, ainda continuou o discurso do desfalque, né, que a nossa categoria, que deveria ser feito esse reparo na nossa categoria. Então, nós sempre vamos ser sempre as vilãs da história, né? E o problema maior é o cumprimento da legislação trabalhista, porque hoje ainda nós nos deparamos com trabalhadoras domésticas sendo resgatadas pelo Ministério Público do Trabalho em trabalho análogo à escravidão. Isso é uma vergonha. Dentro das grandes capitais, trabalhadoras domésticas sendo acometidas a trabalho análogo à escravidão. Então, e nós somos as vilãs, né? E nós que somos as vilãs, vejam bem, e nós, sindicalistas,
nos deparamos dentro dos sindicatos com as trabalhadoras domésticas que nos procuram, ainda também, sem que seus direitos trabalhistas sejam respeitados. Muitas trabalhadoras trabalham há anos na mesma residência, já estão já na terceira geração da família e só descobre que não tiver a carteira assinada no período da demissão ou na hora que vão dar entrada na aposentadoria, e nós somos as vilãs, né? Nós nunca somos vítimas, né? Então, e a grande mídia, até mesmo quando nós vamos dar uma entrevista, muito do que nós falamos não vai para a mídia. Nós somos procuradas, às vezes, para dar entrevista. A última entrevista que eu dei, mesmo que eu falei, não saiu, a metade do que eu falei não saiu na matéria, e era para falar da PEC da doméstica, né? Aí a gente fica assim, decepcionada, que a mídia ainda nos procura para nós darmos entrevista, e o que nós falamos não vai, né? Não vai, porque não é ao vivo, tem toda uma produção. Então, somos nós mesmos que sabemos o que a nossa categoria passa, e a lei, enquanto não houver uma fiscalização no trabalho doméstico, isto vai acontecer, e é uma vergonha, porque a trabalhadora doméstica trabalha, a reforma trabalhista e previdenciária prejudicou todas as categorias de trabalhadores, e a trabalhadora doméstica, como sempre, é a mais prejudicada, porque o trabalho intermitente, os patrões estão aplicando, né, os trabalhos em horas proporcionais, e a trabalhadora ela não tem consciência que fica um débito na Previdência Social. Então, isso para a gente, que a nossa informação para as trabalhadoras domésticas, como sindicalista, é não aceitar a ganhar menos de um salário mínimo na carteira, porque essas horas proporcionais que está na reforma trabalhista, nós não fomos a favor. Então, a nossa orientação como sindicalista, quando for ser contratada pelo empregador e pela empregadora, geralmente as trabalhadoras domésticas falam patrões e patroas, não aceitem ganhar menos de um salário mínimo. O mínimo, ele existe para ter uma orientação dentro da lógica trabalhista, porque no artigo 7º da Constituição Brasileira, nenhum trabalhador pode ganhar menos de um salário da sua categoria, né? Porque o salário ele teria que ser digno. Oi? Deixa eu te fazer só uma pergunta, que você me chamou a atenção, e eu quero colocar a Elizabeth também nessa conversa. Você falou de algo que, na verdade, acomete grande parte hoje do trabalho, que é a trabalhadora doméstica, ela não está no chão de fábrica, ela está isolada, né? O lugar de trabalho dela é o ambiente privado, que permite, inclusive, os abusos, as violências que a gente vê, e até o trabalho escravo, né? Tem casos escandalosos, como aquele de Minas Gerais, que há mais de 40 anos, que a mulher chegava a ser acorrentada. Eu queria saber qual é a estratégia de diálogo do sindicato. Quer dizer, vocês têm grupo de WhatsApp? Porque os entregadores, os motoristas de Uber, a dinâmica de comunicação das associações deles é pelo WhatsApp. E isso faz com que eles denunciem violência que eles sofrem. Eles começaram isso um pouco para se organizarem no sentido da segurança, de trocar informações e tal, mas acabou virando, a partir daí, uma estratégia de comunicação da base com as lideranças. Eu queria saber como é que vocês fazem isso, e se vocês aproveitam esses instrumentos que a gente tem hoje, que é tipo, a trabalhadora pode pegar um celular e filmar determinadas coisas, jogar no grupo e denunciar, enfim, ajudar, inclusive, nesse processo de fiscalização. Queria entender um pouquinho como é que se dá essa organização com o desafio que vocês têm das trabalhadoras estarem isoladas.
Então, desde a pandemia que nós criamos o nosso WhatsApp, porque até então nós não tínhamos. Então, nós criamos um WhatsApp do sindicato, até mesmo para poder facilitar a nossa categoria entrar em contato conosco. E hoje em dia, esse grupo de WhatsApp ele é muito procurado. E lá nós passamos todas as informações do que o sindicato está realizando. Mas o que acontece, Maria Flor, que a trabalhadora doméstica, ela elas têm um certo medo de fazer a denúncia. Para a trabalhadora doméstica tomar coragem de fazer uma denúncia, ela tem que... Eu nem sei o termo que eu vou usar, mas é muito difícil para uma trabalhadora doméstica ter coragem de fazer a denúncia. O que acontece até muito com as domésticas, elas nos procuram para uma consulta jurídica. No sindicato, aqui do Rio de Janeiro, nós temos uma advogada, a doutora Paola, que já está conosco há mais de 30 anos. A doutora Paola, ela gosta que quando a trabalhadora doméstica vai à consulta, que leva o contato do empregador, o telefone. Então, ela já tem esse hábito de ligar para o empregador. Se o empregador não atender, ela adiciona ele no WhatsApp. E se ele não atender, o sindicato manda uma carta. Então, assim, tem esse diferencial da ligação. Então, às vezes, quando a trabalhadora doméstica vai na consulta, nós a ouvimos e depois falamos com elas. Agora, o segundo passo é entrar em contato com os empregadores. Aí, o que acontece? Elas ficam com medo, elas sentem ameaçadas pelo esse próprio contato. Então, temos sim, nós organizamos dessa forma, nós somos organizadas dessa forma, mas não é uma tarefa muito fácil para a trabalhadora doméstica. Não é uma tarefa muito fácil, porque, ao mesmo tempo que elas pensam em fazer a denúncia, mas também elas pensam no desemprego. Então, enquanto essa fiscalização não for obrigatória nos condomínios, nós vamos passar por essas, vou dizer, eventualidades dentro do trabalho doméstico. Mas, através do grupo de WhatsApp, nós passamos muitas informações para a nossa categoria. E não é só a categoria que nos procura pelos grupos de WhatsApp. Agora virou um modismo, as agências de emprego estão fazendo consultoria aos sindicatos. Então, é outra coisa também que nós temos que nos atentar até onde essas agências de emprego estão contratando essas trabalhadoras domésticas. Será que essas agências de emprego estão contratando dentro da lei? Porque tem casos, já houve casos, e nós já ouvimos de algumas trabalhadoras domésticas que têm agências que cobram para arrumar o trabalho, né? E também tira aquela porcentagem do salário das próprias, no final do mês elas não recebem o salário integral, até mesmo as diaristas que são contratadas pelas agências. Então, até onde essas agências de emprego estão contratando essas trabalhadoras domésticas dentro da lei trabalhista? É uma vergonha, né? Porque você explorar a fragilidade das trabalhadoras e da base lucrar sobre isso. É uma loucura. Ô, Beth, você tem pergunta para fazer para as nossas queridas Bel e Luísa? Então, Maria, olha, eu estou ouvindo as companheiras falando, né, sobre essa questão da dificuldade, na verdade, de receber denúncias, de posicionamento, né, da trabalhadora doméstica. A questão da conscientização foi falada aí também, mas assim, a gente percebe que isso ocorre em diversas categorias, sabe?
assim, eu fico observando, eu estou ouvindo vocês e eu estou analisando como, imaginem só, dentro da categoria petroleira, muitas vezes a gente tem a dificuldade das pessoas se posicionarem, falarem, denunciarem, com receio de ser punido, com receio de ser, né, de alguma forma, penalizado. Eu fico imaginando, inclusive, as empregadas domésticas com receio justamente da demissão. Porque é o que acontece na maioria, né, dos locais que empregam. E assim, vocês citaram aí também sobre a questão do... E outra coisa, viu? Culpar sindicato também é normal. A culpa nunca é do empregador. É sempre do sindicato. O sindicato nunca está fazendo nada. Entendeu? Então, assim, é uma questão mesmo de conscientização que a mídia realmente ela trabalha nesse sentido para manter esse processo. Eu acho que a gente tem tido pequenos avanços a partir do momento que a gente consegue, a partir das redes sociais, furar um pouco a bolha, enquanto a gente não tinha acesso a uma forma de comunicação mais geral, que era só a televisão, era só o rádio, e eles determinavam que ali ia sair, era mais difícil. Acho que agora com as redes sociais, a gente começa um pouquinho a furar a bolha. Porém, ainda não alcançamos o ideal. Porque da mesma forma que vem informação certa, também vem informação equivocada. E assim, usar a ideia do desemprego para culpar, como é que se diz? Culpar os direitos para justificar o desemprego, isso é notório, né? Isso acontece no geral. E a mídia é que ajuda realmente nesse processo. A gente teria que trabalhar para poder quebrar isso, ganhar essa narrativa. Então vem a questão, né? Como é que a gente poderia construir isso? Mas uma outra questão que eu colocaria é o seguinte, Maria Fro. Eles têm o entendimento de que se retirar direito gera emprego, né? Era a questão das empregadas domésticas, né? Se não tiver direito, vai ter trabalho para todo mundo. Mas se colocar direito, vai gerar emprego, vai gerar desemprego. Né? E aí a importância da miserabilidade. Se tiver pobreza e miséria, as pessoas muitas vezes vão trabalhar até em troca de um prato de comida. Então, isso para a elite é interessante. Então, a gente precisa vencer esse processo. O que acontece para dentro do movimento sindical, para mim, enquanto sindicalista? O que foi que eu já ouvi? A gente percebe, na verdade, que o não direito às empregadas domésticas, o não direito aos trabalhadores, o não direito à criança, né? O não direito, a questão do genocídio da população preta, tudo isso tem um contexto racial por trás. Infelizmente, no sindicato, a gente ainda ouve. Se a gente resolver classe, a gente resolve raça. Mas se a gente entende que a questão racial ela é o fundamento para justificar, inclusive, o não acesso aos direitos, como é que a gente pode interseccionar essa luta para vencer esse processo, enquanto a gente não entender que todas as pessoas são dignas de ter, né? Elas têm que ter dignidade, têm que ter acesso a salário digno, a condições dignas de trabalho, ao respeito. E quem são essas pessoas que não têm direito a essa dignidade? Nós que estamos na luta de classe, conseguimos enxergar de fato isso? Como é que nós tratamos as pessoas que, de alguma forma, estariam, vamos dizer assim, vou usar esse termo, subordinadas, né, a alguns de nós? Como é que nós lidamos com esse processo? Então, meu questionamento vai nesse sentido. Classe e raça. Como é que a gente pode interseccionar essa luta nesse processo? Bem... Luísa, começa? Eu vou começar. Eu acho que, como eu falei antes, tem muito a ver com a supremacia branca. Que você vê... Por que eu estou falando isso? Em 2012, antes mesmo da PEC, o FGTS era opcional. Então, são várias coisas que se interligam. Nós fizemos mais de 2.000 rescisões. Isso em 2012. A companheira Fátima, ela fez questão de arquivar isso, inclusive como uma forma da gente ver. Foram 2.220 e poucas rescisões, acho 228.
Dessa, apenas 100 tinha FGTS. Apenas 100, quando era opcional. E dessas 100, apenas 38 eram mulheres. 38 eram mulheres, ou seja, 62 era de motorista, era de caseiro e tinha FGTS, e as mulheres não tinham. Então, a gente... Luísa, desculpa, só para complementar, porque eu acho isso importante. Na luta da aprovação da PEC das domésticas, as pessoas só pensam no trabalho da empregada doméstica, mas o que a Luísa acabou de falar é absolutamente todos os trabalhadores que trabalham numa residência, contratado, um caseiro, um jardineiro, uma cuidadora, uma enfermeira que está fazendo acompanhamento com contrato, a legislação da PEC das domésticas regulamentou esse trabalho que é feito dentro das casas da residência. Só para isso, Luísa, porque, além de tudo, a mídia não fala sobre isso. Ela não aponta a quantidade de categorias que foi beneficiada com a PEC. Porque é o seguinte, a categoria de trabalhador doméstico, você vê, as pessoas, agora, as cuidadoras de idosos, elas entendem que elas não são trabalhadoras domésticas, porque elas cuidam de uma pessoa idosa. Elas são cuidadoras domésticas. Que a classe trabalhadora é dividida em categorias, e essas categorias, em muitas delas, têm variadas funções, né? Por exemplo, na categoria dos rodoviários, agora se extinguiu o cobrador, mas tinha o cobrador, o motorista, o mecânico que estava lá na empresa, o coordenador de terminal. São funções dentro da mesma categoria. E nós, trabalhadoras domésticas, a gente agrega várias funções, né? Faxineira, arrumadeira, cuidadora de idosos, cozinheira, copeira, que tem família que tem condições de ter copeira, governanta, mordomo, em São Paulo tem. Tem várias famílias que tem, eu sei por conta da convenção coletiva que tem lá em São Paulo, é o único lugar que tem uma convenção coletiva. Então, o jardineiro, o caseiro, se a família tiver posses de ter uma lancha, e aquele marinheiro que cuida daquela lancha está com a carteira assinada como pessoa física, um empregador pessoa física, ele é um trabalhador doméstico. E dentro dessas funções, como a gente estava falando, a companheira Bernadette aí estava falando, eu chamo companheira porque somos companheira de sindicalismo, de luta. Então, dentro de tudo isso que você falou, companheira, ainda tem esses recortes, né? De machismo, de cor, né? A gente percebe que quando uma trabalhadora doméstica ela tem a pele clara, porque tem trabalhadoras domésticas brancas, poucas, mas tem. Ela tem um tratamento melhor por parte da empregadora, né? Então, diante disso tudo, também está incrustado essa situação de machismo, racismo, questão de gênero, ninguém discute, mas a gente, aqui, o Sindicato de Pernambuco teve que levar uma ação à justiça, porque uma mulher trans, né? Um homem trans, né? Acho que é mulher trans. Ele era homem, mas ele se considera uma mulher. Inclusive, você fala com ele, só quem sabe que ele não nasceu do gênero masculino é que sabe que ele não é uma mulher. Mas quando esse cara começou a trabalhar, ninguém sabia. Na casa, ele falou isso para a gente, que onde ele começou a trabalhar, ninguém sabia. Então, quando foi descoberto, né, que ele era trans, menina, esse camarada sofreu, viu? Essa camarada sofreu, e não foi pouco. Foi muita humilhação. Então, ela buscou o sindicato, né, teve que pedir demissão, buscou o sindicato, e isso rendeu um belo de um processo, inclusive quem encaminhou ela para o sindicato foi uma pessoa que foi muitíssimo bem votada para ser deputada federal, é a primeira mulher trans negra na OAB Pernambuco, que é a Robeyoncé Lima. E a gente está vendo aí essa questão que a Elizabeth falou, como é que a gente vê, como é que a gente chega nessas companheiras, essa dificuldade, Elizabeth. Eu acho que você está certa, tem em todas as categorias, porque o trabalhador, ele quer direitos, a trabalhadora quer direitos, mas ela não quer compromisso com o sindicato. Tanto é que na reforma trabalhista, né, que foi retirada a contribuição sindical, hoje a gente vê, tem muitos sindicatos aí vendendo
própria sede para poder sobreviver. Porque a contribuição sindical, que era compulsória, né, era um dia do salário no mês de março até abril, e que esse dinheiro não era só para os sindicatos, erroneamente a categoria acha que esse dinheiro é só para os sindicatos, e não é. Ele é dividido para os sindicatos, para as centrais, para a federação, confederação, para a própria Justiça do Trabalho, tanto é que no período da luta pela não aprovação da reforma trabalhista, a própria Justiça do Trabalho fez atos na frente dos fóruns. Eu, aqui em Pernambuco, eu fui para vários atos na frente dos fóruns, né, para fazer essa fala, para as pessoas ir para as ruas, pressionar os parlamentares para não aprovar a reforma trabalhista. E, infelizmente, foi aprovada. E por que isso? Porque os sindicatos se mantinham, né? A gente sabe que existe sindicalista pelego, né? Aquele sindicato de gaveta. Sabe, se a Justiça do Trabalho sabe, então penalizava esses, porém, não retirava essa contribuição. Hoje, o que a gente vê é sindicatos alugando a sede e alugando uma salinha pequena para funcionar, sindicato vendendo sede e sindicato pedindo a destituição como sindicato, fechando. Por quê? Porque tem essa situação. No caso de nós, trabalhadoras domésticas, a gente nunca teve a contribuição sindical, mas a gente sempre se organizou, né? Sempre tivemos o apoio do movimento negro, do movimento feminista, dos movimentos sociais, da igreja, e a gente, sempre que vai fazer uma atividade maior, é através de projetos com organizações não governamentais. A nossa central ajuda, mas até mesmo a nossa central hoje está aí combalida. Está combalida, porque o que sustentava, e aí tem a questão da consciência do trabalhador, da trabalhadora. Você imagine um sindicato onde tem pessoas que têm ensino médio, têm formação superior, já é difícil entender que o sindicato é quem está representando ele numa mesa numa mediação, numa negociação. Imagine nós, trabalhadoras domésticas, que a maioria temos pouca ou nenhuma escolaridade, né? O entendimento delas. Os outros sindicatos têm liberdade de ir para frente da empresa, levar um carro de som, fazer fala, distribuir, panfletar. Aqui em Pernambuco, na PEC, a gente tem um boletim chamado Domésticas em Luta. Temos o grupo de WhatsApp, né, que é o Amigas do Sindicato, e temos um boletim, Domésticas em Luta. Então, a gente fez um monte de boletim, conseguimos o apoio de uma ONG, aqui, a SOS Corpo, né, e a gente fez uma grande quantidade. Então, vamos para as portas dos condomínios para panfletar, né, falando sobre a PEC. E aí, a gente foi numa rua, num bairro chamado Aflitos, que essa rua, ela quase não tem mais casa, é tudo prédio. Aquele lugar ali é maravilhoso, vamos lá, vamos panfletar. Fomos. Aí depois sai o porteiro lá de dentro, né? Senhoras não podem ficar aqui, não. O síndico ligou e disse para vocês se retirar, porque a doméstica que trabalhava na casa dele subiu com o boletim. Subiu e mostrou a ele, olha, que estavam panfletando sindicato. Eu nem sabia que tem sindicato, doutor. E a gente tem sindicato. Olha a alegria da menina, né? Feliz da vida. Ela ainda disse, me dê um para eu levar para o meu patrão. A gente deu, claro, né? Para ver se a pessoa... Foi aí que ele chegou e mandou um recado, que se a gente não se afastasse, ia chamar a polícia, porque a gente estava perturbando a ordem pública. Cadê a liberdade, o direito de ir e vir? Onde foi que ficou nessa história? Né? Então, a gente tem muito essa situação que a companheira Elizabeth falou, né? Não sei se estou respondendo a contento, porque tem hora que dá um branco, mas a gente tem muito essa situação, sabe, companheiras, da gente procurar conscientizar, né? Inclusive, tem trabalhadoras que elas simplesmente dizem assim, de que adiantou os direitos chegar se não é respeitado e aumentou o desemprego. Então, a gente tem que explicar para ela o seguinte, que aumentou o desemprego,
boa parte a gente hoje vive consequências das reformas aprovadas e também da pandemia e do desastre que foi o governo Bolsonaro, que a gente destituiu ele, mas não acabou com o bolsonarismo. Sim. Né? Os filhotes deles estão espalhados por todo lugar. Aqui mesmo na rua onde eu moro tem gente espalhada, tem gente que é bolsonarista. Eu moro numa comunidade pobre e tem gente bolsonarista, imagine. Bolsonarenta, né? Porque bolsonarismo é um sufixo de coisa boa, de profissão, né? Psicologia, analista, tal. É bolsonarento mesmo. Então, a gente vive essa situação com as companheiras, mas a gente procura estar sempre orientando. Vai no sindicato, liga, pede informação, a gente dá, mas convida, porque todos os nossos sindicatos, a companheira Isabel pode dizer essa situação, que a gente sempre tem, mensalmente, uma reunião que a gente faz ou no sábado à tarde ou nos domingos à tarde. Por quê? Porque durante o dia, durante a semana, elas estão no local de trabalho. Né? Então, elas não vai faltar o trabalho para ir no sindicato. Então, ela liga pedindo uma informação, a gente dá uma ou duas informações e convida para a reunião. Agora mesmo, no dia 12 de março, a gente fez um seminário muito bonito, que a gente contou com 45 pessoas, sendo 35 trabalhadoras domésticas. Aliás, 32 trabalhadoras domésticas que foram, né, um trabalho, porque, ainda, além de tudo isso, a gente ainda tem a questão do adoecimento dessas trabalhadoras. Aí, o Rio de Janeiro teve uma parceria com a Temis durante o período de pandemia, que foram feitas rodas de diálogos com as trabalhadoras a respeito da saúde mental. Essa semana, a gente atendeu uma trabalhadora com síndrome de Burnout, com síndrome do pânico, porque ela trabalhando numa residência, né? Só que a patroa dela tem uma clínica veterinária. Então, ela fazia o almoço, limpava a casa e, de tarde, ela estava atendendo na clínica, limpando as fezes dos animais e, inclusive, ajudando em cirurgias veterinárias. Detalhe, essa menina mal sabe assinar o nome. Então, imagina a exploração. Chegou a um ponto, e isso levando grito, sendo chamada de burra, disso, daquilo, ela adoeceu. E a gente teve que abrir uma CAT, que eu pedi ajuda. Aqui no sindicato, a única que consegue abrir CAT, né, que é um direito da Lei Complementar 150, ainda sou eu. As companheiras estão tentando aprender. Mas a CAT dela, por problemas psicológicos, eu tive dificuldade, porque eu abri CAT de pessoas queimadas, pé quebrado, mão quebrada, entendeu? Braço quebrado, mas nunca abri uma CAT de uma pessoa com problemas psicológicos. Então, eu pedi ajuda à companheira Lindineri, que é enfermeira, para ela ir no sindicato abrir essa CAT para essa menina. E a gente atendeu outra, 10 anos numa casa, doente, isso tudo essa semana, viu, terça-feira. A menina doente, apoiada em 2 muletas. Deu entrada na Previdência Social solicitando auxílio doença. Indeferido, porque falta de contribuição previdenciária. Vocês acreditam nisso? E isso é muito comum, infelizmente é muito comum. E tem essa questão, aí, só um pouquinho mais para falar essa questão, que a gente vivencia muito nos sindicatos. É como se fosse da família. Nós não somos da família. Nós temos a nossa, a gente quer respeito. Isso foi uma fala que a companheira Lenira Maria de Carvalho, que foi quem fundou o sindicato aqui de Pernambuco, segundo ela fez para o deputado Ulisses Guimarães, na época, o presidente da Câmara Federal, deputado constituinte, quando ele disse para ela que tinha uma trabalhadora na casa dele que já tinha quase 30 anos e era como se fosse da família. Então, ela disse para ele, nós não queremos ser da família porque temos a nossa. Nós queremos que, na hora de levantar o crachá para aprovar direitos para a nossa categoria, o senhor levante a favor. Porque é isso que a gente quer, direito e respeito à nossa luta e respeito ao trabalho que a gente faz na casa das pessoas. E, infelizmente, a gente atende muitas companheiras nessa situação, doente, e muitas nem querem que a gente entre com ação, que o sindicato entre com ação na justiça. Porque, segundo elas, eles são muito bons para mim.
E quando diz isso para mim, eu digo, você acha mesmo que essa pessoa era boa para você? Você está aí doente, você não tem INSS, você tentou se aposentar, você não conseguiu. Se essa pessoa é tão boa para você, por que não recolheu a Previdência para garantir uma aposentadoria digna para você? Mas eu não quero botar na justiça, não. São pouquíssimas que aceitam encaminhar o empregador para a justiça. Então, é uma das coisas também que a gente tem que estar sempre fazendo, além de levar a conscientização política de que quem defende direito para trabalhador não é político, não é patrão. Quem defende direito para trabalhador e para trabalhadora, de qualquer categoria, é os sindicatos. Então, elas precisam estar cientes disso. A gente precisa fazer esse trabalho de conscientização e a gente busca fazer. O problema é que tem pessoas que têm dificuldade de entender e na cabeça delas, os patrões fazem uma lavagem cerebral, que na cabeça delas, muitas diz, eu não quero saber de sindicato. Quando a gente vai falar, não quero saber de sindicato. São poucas as pessoas, inclusive em outras categorias. O meu filho é motorista, trabalha numa empresa não é uma empresa de coletivo, é uma empresa de caminhões. E aí, quando a reforma trabalhista foi feita, sabe o que é que o chefe lá fez? Juntou todos no pátio e disse, a partir de hoje, vocês estão livres daquele desconto que era feito no trabalho de vocês. Finalmente conseguimos, não tem mais desconto no salário de vocês, porque a reforma trabalhista não permite. Muita gente. Aí meu filho disse, mas eu quero que continue descontando no meu salário. Aí ele, você imaginou um dia do seu salário para sindicato? Meu filho disse, sim, porque quem defende o meu direito não é o senhor, não, é o sindicato. Então, meu filho, ele é visado lá na empresa, porque, inclusive, o cidadão descobriu que a mãe do trabalhador que insistiu em continuar pagando sindicato é uma sindicalista. E uma sindicalista que mexe com os brios deles, porque está ali defendendo direito para as trabalhadoras domésticas. Então, meu filho é avisado lá na empresa. Eles ficam fazendo assédio moral com eles. Como? Meu filho, olha, você vai ficar de noite. Aí meu filho está certo que está trabalhando de noite. Aí quando amanhã ele larga, olha, você não vai largar não, você vai trabalhar hoje o dia todo. Porque faltou um motorista e você vai fazer a entrega. Meu filho é habilitado para tal. Então, estou falando de uma coisa que é familiar, mas ao mesmo tempo que é uma situação que acontece com a classe trabalhadora, né? Quando uma pessoa mostra que quer estar se posicionando e que sabe que o sindicato defende o direito, então passa a ser visado no local de trabalho. E quando se trata de uma trabalhadora doméstica, o patrão diz logo, se eu souber que você está indo para o sindicato, eu te demito. Situação difícil, o que é que uma pessoa dessa vai fazer? Né? Tem filhos, tem contas a pagar, vai fazer o quê? Vai se submeter. Então, por mais conscientização que a gente faça, a gente sabe que a pressão sobre essas companheiras é muito grande. E aí tem aquela história, né? Fez a lavagem cerebral, ela se sente reprimida, porque sabe que se continuar ela realmente pode perder o trabalho, às vezes o empregador paga tudo certinho, então elas se agarram ali, né, na esperança de que, e vendo a situação do jeito que está, né, muitos empregadores durante a pandemia fizeram como é que se diz, fizeram rescisão dessas trabalhadoras e ficaram com elas apenas 2 dias, porque não gera vínculo empregatício. Sim. Outros fizeram a suspensão contratual através da medida 936 e exigiu, ou seja, ele ficou sem pagar o salário da trabalhadora, né, sem fazer os recolhimentos necessários, mas exigia que a trabalhadora fosse. Aqui teve uma que botou o patrão na justiça depois da pandemia por causa disso, porque ele suspendeu o contrato dela, mas ela continuou trabalhando e recebendo pela medida, né, pelo governo. E aí chegou o final do ano, ela viu o prejuízo que foi quando quase não tinha o que receber de 13º salário, né, porque não recebeu. E aí, então, foi quando ela se revoltou, discutiu, ele demitiu ela botou ele na justiça. Existiu muitos casos desses, mas, infelizmente, elas têm que procurar o sindicato. Então, é isso, gente. Sindicato defende trabalhador, patrão e político não, e direito não cai do céu.
Muito bem, Luísa. Esse fórum sindical está cada dia mais potente, com sindicalistas dando verdadeiras aulas aqui. Eu só queria fazer uma observação, Luísa, que eu acho que e vocês devem ter essa sensibilidade, né? Eu fico pensando aquela trabalhadora que foi aí, né? Foi aí em Recife, aquela trabalhadora que saiu para passear com o cachorro e o Sim. filhinho ficou na casa e pegou o elevador sozinho e caiu, né? Um menino Ele com... não pegou o elevador sozinho. Ele não pegou, ele foi colocado no elevador. No elevador. Foi a É mais criminoso Mirtes ainda. Renata. É Pois mais Mirtes criminoso ainda. Renata, né? E tem mais, ela não era registrada como trabalhadora doméstica, Sim, Maria Elizabeth sim. Isabel. Ela recebia o salário Como se dela fosse da pago pela prefeitura, né? prefeitura de Tamandaré, que é uma cidade litorânea, né? Do litoral sul, Tamandaré, uma cidade turística, e ele era prefeito de Tamandaré, né? O Sérgio Hacker. A esposa dele estava fazendo as unhas, né? Porque madame tem que estar impecável. Então, a Pet deu vontade de sair, começou a latir para sair para as necessidades. A Mirtes, como tinha finalizado o período de lockdown aqui em Pernambuco, e foi o único estado que deixou o trabalho doméstico fora de atividades essenciais, né, que a gente fez depois até uma campanha essencial, são os nossos direitos. Então, ela saiu com a Pet da patroa, que estava fazendo as unhas, e o menino começou a querer ir se encontrar, se juntar à mãe. Então, o que é que ela fez? As imagens que mostram é bem clara. Ela bota a criança no elevador e olha a perversidade. Ela toca no botão de cobertura. As imagens é muito clara. Ela toca nos primeiros botões. Cobertura. A criança, o Miguel, né? Saiu tocando nos botões. Quando parou no 9º andar, ele saiu, né? Porque botou no elevador de serviço, porque o elevador social, né? Não tem. O elevador social, ele não tem comunicação com o elevador de serviço. Meu filho, deixa aí que depois eu pego. É meu filho. Ele não tem comunicação, entendeu, com o elevador, com a área social. Aí ela botou o menino no elevador de serviço, que saiu para uma área onde tem como é que chama? A proteção. Resultado, o Miguel, ele despencou do 9º andar e chegou embaixo morto. E se você ver as imagens, é de cortar coração. Por quê? Porque a Mirtes, ela está chorando, desesperada, com a mão na cabeça, mas em nenhum momento ela solta a coleira da Pet da patroa. E até hoje Mirtes luta por justiça. O que aconteceu foi que elas, o advogado da Sari, Corte Real, ele depois tentou mudar, dizer que a Mirtes era uma mãe irresponsável, que praticava racismo contra o próprio filho, ora, uma mulher negra, o filho negro, o único filho, e fazer... Quer dizer, ela foi triplamente injustiçada, humilhada, e foi um crime absurdo, essa acusação que a defesa fez para que ela tivesse a pena menor. Detalhe, ela foi presa em flagrante, pagou uma fiança de R$20 mil, não teve prisão preventiva decretada, e até hoje ela está solta. Então, numa hora dessa, a gente vê os privilégios que a classe média, média alta, branca, de pele lisa, aliás, de pele clara e cabelo liso, ainda tem. E não querem estragar as mãos para fazer as tarefas domésticas, mas acham que aquela mulher que deixa os filhos em casa com um filho um pouquinho maior do que ele, com uma mãe, com uma avó, com uma tia, para ir trabalhar, não merece ter um salário digno, não merece ter os descontos feitos corretamente, mas ter também tudo que a lei garante, né? O abono família é uma dificuldade para os empregadores pagar o abono família. Então, o abono família é uma dificuldade para eles pagar,
a comunicação de acidente de trabalho, nenhum patrão quer assinar. Todas as vezes que a gente faz uma CAT aqui no sindicato, tem que ter a intervenção do advogado, ligar e dizer é um direito, a senhora tem que preencher. Ou, do contrário, levar para o INSS, porque o INSS se encarrega de notificar para ele ir lá assinar aquela comunicação de acidente de trabalho. Muitas vezes vai apenas com o CPF, que o sistema não aceita. Quando a gente bota, o sistema não está aceitando. Aí a gente tem que ir numa agência da Previdência Social para protocolar essa CAT. É isso. Muito bem. Eu queria ficar aqui ouvindo a Luísa e a Isabel, sei lá quanto tempo, porque eu aprendi tanto aqui. Isabel, quais são as perspectivas futuras agora, companheira, no sindicato, para a gente fazer essa PEC virar realidade? Eu estou indo lá no porto buscar um negócio. Deixa eu fechar para poder os nossos direitos serem realidade, né? Porque a emenda constitucional, a PEC das domésticas, eu gosto de frisar que o PEC das domésticas é pacote de emenda constitucional, que é uma emenda que foi feita na Constituição, porque tem muita gente que não sabe que a PEC é um pacote de emenda constitucional. Então, é importante falar da PEC, porque como nós não tínhamos os direitos, né? Então, foi feita essa emenda na Constituição brasileira. Então, eu tenho muita esperança, Maria Flor, que um dia os nossos direitos serão respeitados e ampliados, porque ainda há diferenças também nos nossos direitos, como o seguro-desemprego, né? Porque nós só temos 3 meses de seguro-desemprego, e também a licença-maternidade, que não é os 6 meses, conforme as outras categorias, né? Então, isso também para a gente é fundamental. E o salário-família, também, que nós temos direito, e muitos empregadores não cumprem o salário-família, que tem muitas trabalhadoras domésticas que têm filhos menores e filhos especiais e trabalham sem ter o salário-família. Então, e outra coisa também que nós precisamos como categoria nós deixamos os filhos menores com as nossas próprias famílias, com os vizinhos, e isso não é digno para a nossa categoria, porque a nossa dignidade como categoria é ter creches e escolas que nós possamos deixar os nossos filhos, porque muitas trabalhadoras domésticas, ao sair da licença maternidade, são obrigadas a pedirem demissão para cuidar dos filhos menores. Então, isso também é uma questão que nós não podemos deixar de falar. Como que uma mulher que acaba de ser mãe, a hora que ela vai precisar mais do emprego, ela pedir demissão porque não tem uma creche para deixar o filho? Então, isso é uma questão que nós também não podemos deixar de discutir, de falar, de mostrar no momento desse, né? Porque às vezes a gente vai falando das questões e os nossos familiares, os nossos vizinhos, não têm obrigação de ficar com os nossos filhos, né? Não tem essa obrigação. Então, deveria também ter política uma pública, creche, né? Exatamente, políticas públicas que nos desse essa qualidade de vida. A Luísa falou sobre a saúde mental da trabalhadora doméstica, também é outra coisa que nós não podemos deixar de falar, porque a saúde mental da trabalhadora doméstica está abalada, e nós, como sindicalista, quando nós atendemos a trabalhadora doméstica, nós, mesmo não sendo profissionais da saúde, nós identificamos que a saúde está abalada. A saúde fica abalada porque quando você vai falar em direitos, você é questionada. Quando você vai
questionar que você precisa cuidar da sua saúde, você não pode faltar um emprego. Então, isso tudo vai fazendo um pacote dentro da memória da pessoa, e isso dói, isso dói. Como que eu sou uma trabalhadora e eu não posso cuidar da minha saúde porque eu não posso deixar uma cozinha desarrumada enquanto eu vou fazer uma consulta médica? Então, são questões que, dentro do trabalho doméstico, nós sofremos com tudo isso. Quando eu almejo falar que eu quero estudar, eu também não posso, porque eu tenho que servir o jantar. Então, são N questões dentro da nossa categoria que quem sofre é a trabalhadora doméstica. E quem é essa trabalhadora doméstica, né? É a mulher negra, é a mulher negra, é a mulher pobre. Então, são essas as questões que nós também não podemos deixar de falar num momento desse. Então, aí a fiscalização também é fundamental. A fiscalização tem que ter uma forma de ser obrigatório dentro dos condomínios, também colocar os avisos sobre o assédio moral. O que é um assédio moral? Como identificar um assédio moral? Como identificar um assédio sexual? Então, isso também deveria ter como obrigação dentro dos condomínios, nas portarias dos prédios, dentro dos elevadores, trabalhadora doméstica, informe sobre os seus direitos. Então, como a fiscalização só pode adentrar dentro de uma residência familiar se houver denúncia, então poderia ter uma obrigação de ter esse aviso na portaria, né? Até mesmo o trabalho doméstico escravo, ter um aviso dentro dos elevadores, na portaria. Porteiros, ficam ligados naquela trabalhadora doméstica que você quase não vê sair de dentro do apartamento que elas trabalham. Então, se nós formos começar a observar dentro dos condomínios quem é aquela trabalhadora doméstica que está ali isolada, então, se tivesse esses avisos dentro dos prédios, já que não pode ter a fiscalização, eu fico pensando dessa forma, será que isso é doideira da minha parte, ou pensar dessa forma? Né? Porque já que não pode ter uma fiscalização, mas tem meios de se identificar, né? E criar também, você falando assim, é bem interessante, tipo, esse é um programa onde a gente está colocando essas questões de uma maneira aprofundada. Aí, Luísa, Isabel e Elizabeth, não tem corte, é ao vivo, né? Transmissão, reprisado exatamente como ele foi no sábado pela manhã. Então, muita gente vai chegar, né, e vai ouvir isso. Eu vi várias trabalhadoras domésticas aqui. Nós temos isso. Nós temos comentários, né? Eu gosto dos comentários depois. Sim, nós temos. Eu já vi várias vezes que a gente já fez várias discussões aqui nesse campo de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. Mas a gente pode pensar em campanhas, a gente pode pensar, né, em exigir política pública que passe na TV, né? Quais são os direitos? A gente pode começar a brigar. Nós temos aí um governo democrático, nós temos hoje um ministro dos direitos humanos e da cidadania que tem a clareza, né, deste país racista, de herança escravocrata, misógino, né, cheio de preconceito, cheio de ódio, com o crescimento da extrema-direita. Então, é isso que a gente tem que fazer frente, né? Forçar e começar a exigir. Então, esse é só um começo, Maria Isabel. Esse é só o começo, Luísa, da gente começar esse nosso papo aqui. A gente vai voltar várias vezes e quando vocês tiverem demandas, meninas, campanhas, chama a gente, bora fazer um programa para falar e esclarecer, entendeu? Porque este é o papel da mídia independente como a nossa, da mídia de esquerda como a nossa, da mídia financiada pelos trabalhadores como a nossa. Então,
Eu só gostaria de fazer um comentário que aqui no início do programa foi falado sobre a economia do cuidado, né? Então, Isso. nós sindicalistas, né, Luísa Batista, nós estamos com um projeto sendo apoiado pelo Fundo Elas, que chama Economia do Cuidado no Trabalho Doméstico. Então, aqui também nós agradecemos ao Fundo Elas por estar apoiando os sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, a FENATRAD, por estar nos proporcionando trabalhar com a nossa categoria essa proposta da economia do cuidado. E eu queria falar para vocês duas, que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas vamos ampliar esse debate. A Laís Abramo está na secretaria, né? Do eu cuidado até gostaria da de falar família. um pouco sobre isso. Ótimo. Se você me permite, eu vou falar um pouco sobre isso. Luísa, bem pouquinho, porque a gente precisa encerrar nosso programa. Ok, então tá, vamos lá. Veja bem, a Isabel falou em creches. A FENATRAD, no 12º Congresso Nacional, em 2021, a gente fez um plano de luta. E esse plano de luta, ele estava muito vinculado ao resultado das eleições, que graças a Deus e à luta, né, a gente teve êxito de colocar lá um governo que é progressista, que a gente já conhece, que sabe que, claro que a gente também tem a consciência de que ele não governa sozinho, que o Congresso eleito foi péssimo, né? Os parlamentares não foi a maioria que a gente precisava eleger, né? Mas a gente fomos convidada, a FENATRAD foi convidada para participar do grupo de transição, subgrupo da mulher. A companheira Creuza Oliveira acompanhou, o subgrupo de desigualdade e gênero, que foi acompanhado por mim e pela companheira Creuza, a Laís Abramo, a Marilane Teixeira, que vocês conhecem, tenho certeza, e é Mulheres Potentes, estava conosco e a gente elencou essas prioridades. Creche, escola de tempo integral, retomada do TDC, Trabalho Doméstico Cidadão, é um projeto que aconteceu em 2006, um projeto piloto, do qual eu sou fruto, eu só tinha até a quarta série primária, voltei a estudar através desse curso, TDC, Trabalho Doméstico Cidadão. Então, concluí o ensino fundamental na modalidade EJA, fui para a rede pública fazer o ensino médio seriado, e aí, quando eu terminei o ensino médio em 2009, eu já estava na presidência do sindicato, porque esse curso, ele elevava a escolaridade, qualificava profissionalmente e fazia esse trabalho lindo de conscientização política. Então, houve frutos, houve companheira, em Salvador tem uma que formou em direito, tem outra que está formada em filosofia. Aqui em Pernambuco, a companheira não está mais no sindicato com a gente, porque ela já está com 70 e tantos anos, então ela se afastou, mas ela fez magistério. Então, hoje a gente tem uma pauta, e quando você falou na Laís Abramo, eu pedi a você para falar, por quê? Porque eu estive com ela, eu e a companheira Cleide Pinto, que é de Nova Iguaçu, e é a secretária-geral da FENATRAD, nós fomos a uma reunião com ela no dia 15 de março. No dia 15 de março, dia 15 de manhã, eu estava, aliás, no dia 16, dia 15 de manhã, eu estava no Tribunal Superior do Trabalho, numa palestra chamada Repensando o Gênero, segundo as convenções da OIT, e no dia 16 de manhã, a Creuza Oliveira foi homenageada junto com a ministra Rosa Weber, a Sônia Guajajara, e a ministra Ana Archer, que tem 92 anos, ela mora aí no Rio de Janeiro, as filhas foram, e à tarde eu aproveitei, gravei falando sobre a PEC com a Globo DF, né, que quando foi no Fantástico, bota uma pessoa que não tem nada a ver com a categoria para falar sobre a PEC das domésticas, fiquei pé da vida, mas infelizmente não tenho poder de mandar, E então, a gente levou que a gente reescreveu esse projeto, para que ele aconteça 2024, 2025, 2026. Se ele vai acontecer ou não, a gente refez esse projeto, né, ampliando o número de vagas, elencamos os possíveis parceiros, Tribunal Superior do Trabalho, aproveitei no dia 15 de manhã, na hora que eu estava na mesa,
fui a única mulher na mesa mostrada, então passei já a cópia do projeto para o presidente do TST, o ministro Lélio Bentes Corrêa, ele assinou a minha via, deixei outra via com a Laís Abramo, né, que está secretária do Cuidado, né, então a FENATRAD também faz essas incidências políticas, porque, como eu disse, direito não cai do céu, a gente tem que buscar, correr atrás, né? E o sindicato existe para isso, para apoiar o trabalhador, a trabalhadora. Então, temos uma pauta que é bem mais extensa do que isso que eu estou falando, mas, como você mesmo disse, teremos outras oportunidades, e tem que encerrar o programa, então eu já aproveito para me despedir de vocês, agradecer essa oportunidade de estar com essas mulheres potentes, né? Você, a Elizabeth Sacramento, que é baiana, se não me engano, pelo jeito dela falar, né, minha rainha? Eu não me engano. Eu não me engano. Parabéns. É da Landulfo Alves. Pois é. E a companheira Isabel Monteiro, que é a nossa secretária de articulação regional no Conselho Nacional dos Direitos Domésticos, né? E no próximo congresso ela já vem para a FENATRAD, porque a luta continua, a idade vai chegando, já tenho 67, e aí a gente renova, né? É isso. Em 2025, se eu estiver viva, estiver bem, a gente renova. Então, um grande abraço, obrigada, e sempre que você entender que é importante as domésticas estar nesse espaço, estamos a postos. Luísa, vocês sempre são importantes, mas eu também quero deixar a outra via. Quando vocês tiverem demandas, né, dos projetos, das lutas, falem para nós, para a gente poder também dar visibilidade. A Veranice está dizendo aqui, hoje eu fiquei só ouvindo, Fro, parabéns pelo programa. É isso, Veranice. A gente tem que ouvir, né? A gente tem lideranças tão potentes, numa categoria que é tão desvalorizada e cujo trabalho é tão útil para a sociedade, né? Tem um valor social imenso, mas não tem o valor de remuneração, nem os direitos, né? Nem o respeito que deveria ter. Então, Luísa, o reconhecimento. Luísa, eu estou muito feliz de ter feito esse programa, muito feliz. Vocês me curaram hoje. Eu estava tão triste. Melhoras para o seu pai. Se Deus quiser. No início do programa você falou que ele está dodóizinho, então melhoras para o seu pai. Vocês me curaram, porque quando a gente se junta, né, com companheiras, quando a gente ouve umas das outras, a gente fica assim, forte. Então, eu queria, Isabel, que você desse o recado final, Elizabeth, que você desse o seu recado final, e que a gente continue apoiando essas trabalhadoras, a gente faça essas disputas, gente, porque a gente precisa eliminar do Brasil esse padrão de Casagrande Senzala. A gente precisa lutar por igualdade, né? E sem isso, a gente não tem uma sociedade democrática, uma sociedade com liberdade, uma sociedade de fato que vale a pena a gente brigar. Obrigada, Veranice. Bel, depois Elizabeth, e eu vou pedir no encerramento que o Gui passe o vídeo do Azenha, porque a gente está fazendo uma campanha aqui. O Azenha, Luiz Carlos Azenha, o jornalista Luiz Carlos Azenha, está fazendo um documentário sobre o 8 de janeiro, sobre a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Vamos ajudar, vamos apoiar, pessoal, para que esse documentário, ele é histórico já. A gente tem que fazer esse registro para fazer essa disputa e não deixar, né, que esses canalhas fascistas que querem destruir o país fiquem com as suas mitagens na rede. Vamos trabalhar com jornalismo sério. Bel, querida, Elizabeth, se despeçam, deem o seu recado final, que daqui a pouco tem Sinara Menezes e a gente não pode invadir o horário dela. Vamos, querida, fale. Isabel? Bem, eu quero agradecer às companheiras, a Elizabeth, a Luísa Batista e você, Maria Flor, por ter dado essa oportunidade de nós falarmos um pouco do que é o trabalho do sindicato, né? Isso é importante, a gente ter esses espaços, de estar fazendo essas parcerias para falar da importância do que é ter o sindicato na defesa da categoria dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque muitas das vezes
nós levamos um choque da categoria de trabalhadores e trabalhadoras achar que o sindicato coloca os trabalhadores contra os patrões, né? Mas nós estamos aqui para fazer esse diálogo com os patrões e patroas. Então, o papel do sindicato articular nesse diálogo junto com a nossa categoria. E quero agradecer e espero que nós possamos ter oportunidade de estarmos aqui outras vezes, porque espaços como esse é importante. Um abraço para todas e todos que estão nos acompanhando e uma boa noite. Boa noite, querida. Vocês vão voltar, tenho certeza. Beth, querida, se despeça, seu recado final. Gratidão. Gratidão por tudo que eu vi aqui, gratidão por poder estar aqui nesse momento, gratidão por toda a aprendizagem que estou levando nesse momento. Melhoras, Maria, para seu pai, melhoras para você, né? Melhoras para aqueles que te rodeiam. E assim, a gente não pode sair de um espaço como esse, nesse processo de aprendizagem e de unificar lutas, né? E não pensar em alguma forma de contribuir, né, com a luta. E eu pensei que a gente pode, como a Maria falou, sempre que tiver ações, podemos também ser um veículo de comunicação. Outra coisa que nós podemos também estar buscando unificar nessa luta é trazer um processo de conscientização. No seguinte sentido, a gente precisa conscientizar o trabalhador, mas às vezes também é possível a gente tentar trabalhar no processo de conscientização do empregador. E, querendo ou não, dentro da própria classe trabalhadora, existem muitos que estão nesse processo de ser empregador. Então, se a gente pudesse ter acesso a, ou construir de forma conjunta material, reflexões, né? Na categoria mesmo que eu faço parte, Luísa, eu sou realmente baiana, sou do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, da Federação Única dos Petroleiros, e dentro da minha categoria, eu sei que tem muitas pessoas que estão nesse lugar, né, de empregador doméstico, né, de ter alguém executando algum tipo de serviço doméstico na sua residência. Então, a gente não sabe como é que está a consciência dessas pessoas, e trabalhar nesse processo de conscientização também é muito importante, né, para ampliar esse debate, fortalecer a luta dentro desse processo, né? Então, assim, pelo menos nesse primeiro momento, eu acho que a gente pode, né, unificar enquanto mulheres de luta, né, enquanto mulheres que brigam pela igualdade de direitos, independente de categoria. Eu acho que a gente tem que se aproximar nesse processo, né, e buscar essa irmandade, né? Gratidão, gratidão e gratidão. Eu sabia que a Beth ia juntar forças. Uma das coisas desse programa é isso. A gente sabe que muitos sindicatos foram construídos na base do apoio de outros sindicatos. Então, ações podem ser feitas, ela tem toda a razão. O petroleiro que contrata uma trabalhadora doméstica, ele pode colar no elevador ou na portaria do prédio uma campanha, um boletim. Quem é que vai falar? Ele é morador. Ele pode fazer isso. A gente pode cobrar isso, né, dos nossos companheiros. Boa. Eu vou terminar o programa, mulheres queridas, agradecendo vocês e agradecendo principalmente o Francisco Xavier de Santana. Além de fazer superchat, ele acabou de fazer um aqui, dizendo que no dia 27 de abril é o Dia Nacional do Trabalho Doméstico, e eu acho que a gente deve mudar isso, Dia Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Domésticas, né? Vamos brigar por mudar, inclusive, o significado desse dia. A gente pode pensar aí no final de abril, viu? Se juntar de novo para a gente conversar se teve avanço aí nessa luta. Queria agradecer, porque também foi o Francisco, se eu não estou enganada, que se tornou membro. Então, uma das formas de vocês contribuírem com o jornalismo da Fora, esse jornalismo que fica quase 2 horas conversando com trabalhadoras que não têm espaço na mídia, como a Maria Isabel, como a Luísa, e que tem muito a dizer,
é o jornalismo da Fórum. É o único jornalismo, mesmo na mídia de esquerda, que tem um trabalho, tem um programa específico sobre sindicato e sobre o mundo do trabalho. Então, valorizem veículos como o da Fórum, ajudando a gente a continuar esse trabalho. Gente querida, Luísa quer falar ainda, Lu? Não, eu estou anotando o Pix da revista Fórum. Ah, que bonitinha, que linda. Isso. Gente querida, eu queria até falar isso para vocês. No vídeo que a gente vai mostrar agora, que o Azenha está fazendo a campanha para o documentário do 8 de janeiro, é indicado que vocês façam as contribuições no Pix da Fórum, pix@revistaforum.com.br, porque o YouTube ele fica com uma percentagem de tudo que vocês dão no chat, tá bom? Então, minhas queridas, muitíssimo obrigada pela audiência que nos acompanhou até agora, muitíssimo obrigada pela força que vocês... Isso, bonitinha. Então, eu me despeço com vocês e peço para o Gui encerrar o nosso programa com o nosso querido Luiz Carlos Azenha e a campanha para o documentário do 8 de janeiro. Beijo, gente. Até semana que vem. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém. Fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.